de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Olá pessoal, Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra para você alimentar a sua alma, alimentar o seu espírito, nesse momento tão difícil, onde nós estamos enfrentando, né, a dificuldade de ir para a igreja, as portas das igrejas fechadas. O único método, né, que a gente tem para alimentar a alma das pessoas, então, é a rede social. Nós vamos usar essa ferramenta para poder alimentar a sua alma. Eu queria que você refletisse acerca desse versículo que nós vamos falar agora nesse momento, porque ele fala a respeito da salvação da nossa alma. E a gente sempre fala, se tem uma coisa que a nossa igreja, a Igreja Sem Mácula, ela bate na tecla, é a respeito da salvação da alma. Ontem, no nosso culto virtual que nós realizamos na igreja, nós falamos a respeito da preparação da alma. Nós falamos que mais vale, como está escrito lá em Eclesiastes 7:2, mais vale um velório do que um dia de festa. Porque no velório, meu amigo, você, quando vai ver o seu ente querido que faleceu, um amigo, alguém que você tanto ama, que faleceu dentro de um caixão, você começa a refletir acerca que pode ser você. Você começa a colocar em pauta, em concílio, você começa a analisar que pode ser a sua alma ali. E você pergunta para si mesmo, né? Para onde que vai a minha alma? Para onde que vai? Então, se eu morresse hoje, para onde eu iria? Você começa a trabalhar acerca daquilo que Deus sempre mandou a gente trabalhar, que é vigiar, que é analisar, que é examinar. Você começa a trabalhar em cima daquilo que Deus sempre mandou a gente fazer, que é olhar para dentro de si, que é limpar o interior. Ali, todo homem que vê alguém, um ente querido no caixão, começa a trabalhar acerca da sua alma. E eu quero deixar aqui um versículo para você, um versículo muito importante também, que ele fala sobre a salvação da alma. Diz assim, lá no livro de Hebreus, capítulo 10, o versículo de 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se aproxima aquele dia. Ou seja, em outras palavras, essa parte do 25 fala assim: muitas pessoas deixam a congregação, deixam a igreja. Muitas pessoas que estavam na fé largaram da fé. Muitas pessoas que viviam no Espírito acabaram esfriando na fé para viver uma emoção do mundo, uma emoção mundana. Começaram a viver a concupiscência da carne. Se lançaram para os deleites, como disse a palavra de Deus, na vontade da carne, na vontade que o mundo pode oferecer para ela. E isso tem trazido algo muito amargo. Há pessoas que hoje não têm mais força para voltar. Há pessoas que hoje estão no mundo que choram lágrimas de sangue, querendo voltar para a casa de Deus, mas ela não tem mais força, ela não tem mais ânimo para voltar. Ela tem desejo, ela tem vontade, tem muito, mas ela não tem mais aquela força, o vigor para poder retornar para a casa de Deus. Veja bem que esse mesmo versículo diz assim: vedes que se aproxima aquele dia. Qual é o dia, pastor? É o dia da vinda de Jesus. Jesus, ele está alertando aqui as pessoas, o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele está alertando aqui: olha pessoal, você que deixou a congregação, você que deixou a igreja, você que deixou a casa de Deus, olha, eu tenho uma coisa para falar para você: cuidado, porque aquele dia está se aproximando. O dia do juízo, o dia que todo homem vai ser julgado segundo suas obras. É como está escrito no mesmo livro de Hebreus 10, né? Horrenda coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Horrível coisa é. A Bíblia diz que não houve nem haverá dia tão tenebroso quanto esse, quanto o dia da vinda dele. Então você tem que analisar: peraí, eu saí da igreja, ou até você que está dentro da igreja de corpo físico, mas espiritualmente falando está longe. Você tem que cuidar que a qualquer momento Jesus pode voltar para você, meu amigo, e vai ser muito tarde. A gente temos oportunidade para mudar agora a nossa alma, a nossa vida,
Nós temos agora a oportunidade para mudar o nosso jeito, nossos pensamentos. Nós não podemos perder nossa salvação por qualquer coisinha. Tem pessoas que vão perder a salvação por uma mágoa que guarda no coração. Tem pessoas que vão perder a salvação porque tem rincha com outro irmão. Isso é muito amargo diante dos olhos de Deus. Por isso que fala na palavra dele: 6 coisas desagradam a Deus, mas a 7ª abomina os seus olhos, que é contenda entre irmãos. E continua assim lá no livro de Hebreus 10, versículo 26. Fala assim, olha só, isso aqui é muito forte. Porque se pecamos voluntariamente, ou seja, pecamos sabendo do pecado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. A gente prega para você falando a respeito do pecado. Nós mostramos para você que o pecado, ele fere a alma, ele fere o espírito. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado em si, ele afasta, então, o Criador da criatura. E há aquelas pessoas que acham que por ela ter cometido um pecado não aconteceu nada na vida dela. Ela acha que ela vai estar imune no último dia do juízo. Mas a palavra de Deus diz que toda a ira, a cólera de Deus há de ser manifestada no último dia. Agora não vai acontecer nada, mas no último dia, meu amigo, você vai chorar amargamente pelo fato de não ter recebido a palavra que foi enviada para você. Aí fala assim, versículo 27, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Para você ver que no próprio 26 diz que não existe mais sacrifício pelo pecado, sabendo dele. Nós falamos para você que mentira é do diabo, a pessoa gosta de mentir. Falamos para você, que a fornicação é do diabo, a pessoa não quer casar. Nós falamos para você que o vício pode te levar para o inferno, que tudo isso que está escrito até em Apocalipse e em Coríntios, que fala sobre acerca da lista das pessoas que não hão de herdar o reino dos céus, a gente fala. A gente abre a cabeça das pessoas, a gente abre a visão das pessoas, mas parece que nada disso entra na mente delas. O mal, o diabo trabalha na mente da pessoa de maneira que cega ela, que faz ela ver que o pecado que ela está cometendo diante dos olhos de Deus não serve para condenar a alma dela, a não ser que ela pense assim, não, Deus é misericordioso, Ele há de me perdoar. Meu amigo, Deus, Ele cumpre com a palavra dele, Ele é a justiça. Você está sendo avisado acerca das coisas que há de vir sobre o mundo. Tudo isso que está acontecendo são grandes sinais da volta de Jesus. Por isso que fala do versículo 27, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei, Moisés morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. E tiver por profano o sangue do testamento. Aí diz assim, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Ou seja, hoje nós somos salvos pela graça. Sim, somos salvos pela graça. Mas isso não significa que eu posso pecar à vontade, que Deus vai ter misericórdia da minha alma. Não, meu amigo. Isso aí é coisa que o diabo coloca na cabeça da pessoa. No próprio versículo 27, aliás 30, vamos aqui para o 30, diz assim, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Ou seja, Deus há de julgar o seu povo, ele fala aqui no versículo 30. 31 diz então o versículo que é um terror para muitas pessoas. Horrenda coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo. Você está recebendo essa palavra, meu amigo, já como sinal de alerta para você. Não caia na mão do diabo, não faça a vontade dele. Eu lhe digo uma coisa, mais vale lutar contra as vontades próprias, contra o desejo da carne, chegar no último dia e falar assim, olha, tudo isso valeu a pena. Tudo isso valeu a pena. Ter lutado contra o pecado, ter lutado contra a minha vontade própria, ter lutado contra as vontades infames, e hoje eu estou aqui recebendo a graça de Deus, a salvação, que ela é para todos os homens, porém só é salvo, meu amigo, como diz a palavra de Deus, a areia do mar é comparado ao número de judeus, mas só será salvo os remanescentes, quem nasceu de novo. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, você que está ouvindo essa pregação, essa palavra, guarda dentro de você. Nós temos preocupação com a sua alma, nós não pedimos que você entre na igreja para prosperar, porque isso, meu amigo, é
é desagradável aos olhos de Deus. Nós queremos salvar a sua alma. É a única coisa que a gente pede, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu amigo, eu te peço que você comece a trabalhar e começar a examinar acerca do que você tem feito, do que você está fazendo. Em nome do Senhor Jesus, feche os seus olhos que nós vamos fazer uma oração. Através dessa pregação, você vai ser alimentado pela palavra e através dessa oração, Deus ele vai abrir o seu entendimento para ela. Feche os seus olhos com o celular na mão mesmo, que nós vamos fazer uma oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, meu Pai, eu te peço nesse momento, meu Deus, todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, estão ouvindo essa pregação, que o teu Espírito haja de maneira, meu Deus, que o coração dessa pessoa se amoleça para a tua palavra. Meu Deus, converte o ímpio. O Senhor disse na tua palavra que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, a não ser que ele se arrependa, meu Pai. E nós pregamos a todo o povo, meu Deus, que a salvação, meu Pai, ela vem pelo coração sincero. A salvação não vem pelas obras, porque homem nenhum pode se gloriar por ela. Mas eu te peço nesse momento, ó Deus de Israel, coloca tua mão poderosa sobre a vida do teu povo. Todos aqueles que estão ouvindo nesse momento, meu Pai. Essa oração, vai de encontro à família, meu Deus, de cada um. Guarda a casa dela, coloca a tua presença no lar. Meu Deus, que o lar dela seja um pedacinho do céu. E que quando o Senhor voltar, meu Pai, a gente possa se encontrar, meu Deus, no reino dos céus, todo mundo junto, por ter nascido de novo. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aqueles que creem digam amém e graças a Deus. Receba essa palavra, que Deus possa te abençoar através dela, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar todos e fique